Controle vetorial de impulso. Essa pesquisa, realizada por mim, Eduardo Balbino, e por Douglas Militão, no período de 2020.2, né, pelo PET, tem como objetivo o controle de um pequeno foguete. Neste vídeo, darei uma breve introdução teórica dos tópicos utilizados na pesquisa, né, e logo depois o Militão vai dar uma apresentação do software Simulink, onde a gente conseguiu simular isso. Dado o EAD, a gente não conseguiu testar na vida real, mas toda essa pesquisa foi baseada numa coisa que já existe, num foguete que já é desenvolvido pelo JEDI, que é o Grupo de Desenvolvimento Aeroespacial da Universidade Federal do Ceará. A gente conseguiu obter uma noção um pouco maior, tendo várias conversas com representantes de lá. Enfim, a ideia é controlar esse foguete, né? Mas foguete é muito mais complicado. Foguetes são extremamente complexos, na verdade. O slide bem diz. A gente tem aí do lado direito um slide da NASA, bem solto, bem aleatório, mas é para demonstrar nesse design aí de bocal que é uma coisa muito, muito complicada. A gente não vai tocar em nem um pouco disso, de forma nenhuma, não vamos tratar de fluxo, não tratar de nada. A gente vai usar o poder da matemática e, claro, da engenharia para a gente poder alcançar nosso objetivo, que é o controle. Que controle é esse? A gente consegue ver aí uma simplificação bastante grande de um foguete, né? A gente está tratando o foguete basicamente como um braço de momento e com um ângulo. Um ângulo esse, né, que está separando da vertical. Albino, como assim? O que vocês vão fazer com isso? Bem, a gente vai tratar esse foguete um pouco torto e vai usar do motorzinho. A gente pode ver ali como a vertical não está na mesma angulação do foguete. Pois bem, a gente vai tentar alterar da mesma forma o ângulo do motor. Ele não vai ficar exatamente para baixo. Vou mostrar aqui rapidamente no próximo slide como que ele vai ficar. Né? A ideia é essa. A gente consegue ver num canal no YouTube chamado bps.space, onde eles fizeram uma coisa bem parecida, só que anos e anos luz na nossa frente. Só esse foguete aí é 25 milhões de dólares. Ele está muito distante da nossa realidade, mas a ideia é exatamente a mesma e a funcionalidade é exatamente a mesma. A utilização de controle PD para isso. Pois bem, na vida real, né, a gente não está de fato fazendo essa simplificação. O pulo do gato da gente, né, o truque que a gente está fazendo é que a gente está fazendo dois desses. A gente está fazendo tanto a inclinação da esquerda para a direita, como vocês podem ver nesse gráfico, como também para trás e para frente na tela. Então é o mesmo problema funcionando duas vezes, completamente divorciados entre si pela magnificência da decomposição de vetores. Então é isso, a gente está resolvendo o mesmo problema duas vezes. Pois bem, já demonstrei, né? Essa é a ideia que a gente está querendo fazer. E com isso a gente vai usar de uma forma de controle chamada de controle PID. Qual é a ideia do controle? Qual é a noção disso para a gente? A gente quer fazer do ângulo do foguete, tornar ele em zero. Então a gente vai ter a entrada, logo logo eu vou demonstrar como que ela é recebida, do ângulo atual. E aí ela vai passar por esses três controladores, esses três fatores que são somados e então resultando assim na mudança de angulação do próprio motor. A gente usa dois servomotorizinhos, né, para controlar os dois eixos diferentes, para frente e para trás, para um lado e para o outro, né, ou para frente e para trás, para a esquerda e para a direita. A gente usa dois servomotores para isso. E, claro, separados, né, divorciados. Um utiliza um controlador PID, calibrado de uma forma, e o outro de outra forma, utilizando esses três fatorzinhos, né, esses três pontos. Tá fora de ordem, mas eu vou tentar explicar mais ou menos o que significa cada um desses pontos. O integrativo, para a galera do primeiro semestre que está vendo esse vídeo, peço desculpas, mas eu vou passar bem rápido sobre isso. A integração é basicamente o cálculo da área ao longo do tempo. Esse tempo ele está passando e ele é agora. O agora daqui a um segundo mudou. Mas esse fatorzinho ele também vai continuar integrando, né? Então, ao longo do tempo, esse integrativo vai aumentar ou diminuir, né, de acordo com o nosso sinal. Como eu já expliquei, o sinal a gente está tentando conduzir esse ângulo para o zero. Então, esse integrativo, quando ele está acima de zero, vai somando. Quando está abaixo de zero, ele vai subtraindo. E a gente chama ele como se fosse um controlador do passado, então um registrador do passado. Porque ele vai contar a história de tudo que aconteceu até agora. Claro, né? Se não houver nenhum reset desse valor integrativo, é como se fosse um pequeno registro. Tá? Então, a gente chama ele de passado. Ele lembra, né, o que aconteceu para controlar de forma adequada o foguete. A gente tem também o P do proporcional, e ele é
exatamente o que ele diz. Ele é só um fator que multiplica o erro atual. Então, se ele está positivo, ele multiplica positivo. Se ele está negativo, ele multiplica negativo. Como a gente está usando ângulos, né, a gente já consegue fazer essa abstração de que positivo é para um lado e negativo para o outro. E é isso que se relaciona. Então, podemos ver bem cruamente que quando a gente está, o foguete está tendendo para a esquerda, é do nosso interesse, do nosso controlador, nosso proporcional, levar o nosso motor na mesma direção, para que então os vetores se cancelem, certo? E ele mantenha-se reto, o foguete. Pronto. E por isso a gente chama de presente, né? Ele é alterado de acordo com o nosso erro de agora. E o derivativo, por outro lado, ele prevê o futuro. Meu Deus, Balmino, futuro? Como assim? O que vocês estão fazendo no futuro? É bem simples. A gente vê a taxa de mudança do erro. Então a gente consegue ver para onde o erro vai logo logo, né? Essa é a noção de derivada. E é assim que a gente faz esse controle P&D. Não vou explicar muito além disso. É um tópico extremamente interessante. Para não delogar muito o vídeo, já vai estar muito grande, já imagino. Mas essa é a ideia que a gente tem. A utilização de 3 controladores num só e, de novo, multiplicado por 2, já que a gente está usando em 2 eixos. Bom, agora essa parte é um pouco mais distante da realidade, porque são coisas que a gente não vê normalmente na faculdade, mas é uma coisa chamada unidade de medidas inerciais. Em todo foguete e também em qualquer aeronave, qualquer, sei lá, os carros mais novos da Tesla, eles, nossa, na verdade qualquer carro atual, né? Eles têm que ter uma medida inercial de velocidade, de rotação, etc. Essas unidades de medidas inerciais são, na verdade, 3 pequenos sensores, um acelerômetro, um giroscópio, um magnetrômetro. Cada um mede uma coisa diferente. Hoje em dia existem kits, como eu já disse lá no comecinho, não sei se vocês lembram, que a gente estava tentando fazer isso na vida real, né? Hoje em dia já existem kits, em inglês, unidade de medidas inerciais, Inertial Measurement Unit, IMU. Existem IMUs completos, concretos, discretos, né, que são seis separadinhos, que você coloca e você consegue juntar com o seu microcontrolador, com o seu processador e obter esses dados já calculados, né? Como assim calculados, Balmino? Um acelerômetro a gente tem como eixo de referência já aplicado à gravidade do planeta, né? A gente vai ter sempre essa referência inercial da aceleração atual que a gente está impondo sobre o nosso objeto, né? Impondo sobre o sensor. O giroscópio calcula a velocidade angular, a taxa de velocidade, a taxa de mudança da velocidade angular. O magnetrômetro calcula os campos magnéticos em volta do sensor. Tudo isso é muito solto, tudo isso é muito irrelevante, sozinho. Entretanto, a gente pode fazer cálculos, tanto juntando cada um deles, como utilizando somente o acelerômetro, somente o giroscópio, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. O Militão vai apresentar a nossa aplicação. Os cálculos, eles fazem uma fusão sensorial, é o nome de uma disciplina bem mais extensa. Se você pesquisar esse nome, vai ver muita coisa mesmo. Mas é basicamente o que está acontecendo e o que acontece nesses pequenos blocos, né? Nesses blocos discretos. Eles unem esses resultados utilizados pelos sensores e já respondem, já enviam para o nosso microcontrolador dados de altitude, dados de angulação, que é o que a gente está utilizando, né? Não necessariamente fazendo nós mesmos. Nós mesmos. Então, basicamente é isso. A introdução teórica, tudo que a gente está utilizando é isso. No nosso artigo está sendo expandido sobre o que a gente podia ter feito diferente, podia ter feito melhor, se a gente tivesse mais tempo para aperfeiçoar esse artigo, está bem esclarecido como que a gente poderia fazer isso. E eu recomendo bastante vocês verem. Então vai para o Militão. Muito obrigado pela atenção. Até já. Bom, com a teoria explicada, a gente consegue agora aqui vir para o nosso Simulink, né? Para ver aqui mais ou menos o que é que está acontecendo. Para manter os direitos autorais, né, a gente pegou o modelo aqui da MathWorks, né? Então tá aqui o copyright ainda de 2020, que era do modelo básico ainda, mas a gente fez as nossas alterações, né? Então, aqui são os dois controladores, né? Um para controlar no ângulo θ e outro para controlar o ângulo φ, né? Eu gosto de θ e θ aqui, mas é θ e φ. Esse aqui é a nossa chave só para atuar o P&D ou não, né? Para ativá-lo ou não, que a gente vai fazer dessas duas simulações, um com P&D ativo e outro com P&D não ativo.
Aqui a gente tem o nosso impulso, né? Veja que o nosso impulso ele começa no menos 10, né? É só para representar que a força está subindo, no caso. E quando ele chega em 6 segundos, o nosso impulso acaba, né? Que é justamente a nossa força do motor. E aí ele cai para zero apenas. Aqui a gente entra no nosso modelo do thrust, né? Então basicamente é o que? Aqui a gente tem nossa força no eixo X, a nossa força no eixo Y, a nossa força no eixo Z, né? Basicamente a nossa força no eixo Z, ela vai ser o ângulo que o motor tá, né? A gente vai ter que fazer a divisão da força, né? Aí no ângulo, no caso que o jato tá, né? Vai ser, ó, a força em Z vai ser o impulso vezes o cosseno de θ. Ou poderia ser cosseno de φ também, daria no mesmo resultado, né? É só para a gente representar aí qual a inclinação que a força tá para a gente separar a componente Y dela, beleza? E para os eixos X e Y, justamente aí vai ser o impulso também, mais vezes o seno nesse caso agora, né? Aí, que justamente porque seno, porque o objetivo é que esse ângulo θ e o ângulo φ eles sejam, para se estabilizar, eles fiquem próximo a zero, né? Então, se eles ficarem próximo a zero, as nossas forças em Y e X vão ser praticamente zero, né? Vão ser zero, porque seno de zero é zero, obviamente. Entretanto, como nosso impulso aqui, nossa força em Z depende do cosseno de θ, né? Se esse θ aqui for zero, o nosso Z vai ser máximo, né? Ou seja, quando o nosso ângulo estiver em zero, o nosso foguete está indo o mais para cima possível. Beleza? Então, esse aqui é o subsistema do impulso, né? Da força aí do motor. E dele a gente vai para o Simscape modelo agora, né? Antes de entrar no Simscape, a gente só passa aqui pelo torque, né? A gente calcula o torque gerado pelo X, pela força X e pela força Y, e entra eles também no modelo, beleza? No modelo do Simscape. Então, aqui no modelo do Simscape a gente adicionou ainda forças externas, né? Ou seja, a gente adicionou aqui o vento vezes o braço do vento, e aí a força do vento vai se opor à força X, e o braço do vento vai se opor ao momento da força X, do mesmo jeito aqui para a força Y, né? Então aqui é basicamente física, não cabe muito o que explicar, beleza? Aqui a gente tem nosso foguete, né? Ele é representado por esse ponto aqui. Ele é um modelo com 6 graus de liberdade, justamente porque ele vai X, Y e Z. E a gente ainda consegue rotacionar eles nos ângulos, beleza? Então o que a gente está pegando dele aqui, né? Esse B aqui é só para representar a referência dele, o frame onde ele está no sistema. E a gente tem aqui ó, as forças X, a força em Y, a força em Z, e aí o torque em X e o torque em Y, né? Que é justamente aí do giro. E como saída, a gente está lendo aqui os parâmetros Px, Py, Pz, que é justamente a posição dele, né? Nos eixos X, Y, Z. Além disso, a gente está pegando as acelerações nos 3 eixos também, para a gente entrar no nosso sensor. Além disso, velocidade angular, né? E aceleração angular aqui, né? Que também está entrando no nosso sensor. Aqui embaixo é só o centro de gravidade também, que justamente vai ser o mesmo do foguete, que é 0,45. E a própria gravidade, né? Que a gente está considerando 9,1, como está explicitado aqui também. Então, gravidade 9,1. Beleza? Como saída aqui, a gente não está utilizando o acelerômetro, a gente está utilizando só a parte do giroscópio. Então, esses parâmetros estão entrando aqui no acelerômetro, né? E como saída, a gente está colocando aqui, ó, a integral desse parâmetro vai ser o ângulo em φ, né? E a integral desse parâmetro aqui vai ser o ângulo em θ, né? Justamente porque aqui vão sair as velocidades angulares, né? A leitura das velocidades angulares de φ e θ. Beleza? Aqui em cima a gente tem o modelo do foguete, tá aqui, aqui nosso modelo dele 3D, né? Basicamente a gente consegue alterar algumas coisas aqui, vou mudar até a corzinha dele aqui, botar ele num vermelho, por exemplo. Beleza? E aqui em cima a gente tem alguns parâmetros que são para a gente conseguir botar as nossas câmeras aí, né?
Então a gente está com 4 câmeras lá na simulação para a gente conseguir ver aí o foguete andando, né? E aqui são pequenos pontos, a gente acabou utilizando como um sólido bem pequeno, mas poderia ter criado um próprio frame também, daria no mesmo resultado. A gente vai utilizar esses caras aqui como referência para a gente conseguir enxergar bem aí o foguete, beleza? Aqui é parecido com esse, né? Mas aqui nesse caso são só 3 graus de liberdade, que é só para translação, né? No caso aqui a gente não vai estar pegando rotação, nada, só para mover ele no eixo X, Y e Z. E essa parte aqui do começo, né, o que é isso aqui? Isso aqui é basicamente o nosso sistema, né? Para um sistema físico no Simulink, ele precisa primeiro desse solver aqui, que é justamente para resolver o sistema físico. Esse W aqui é a referência do mundo, né? É tipo para dizer onde o mundo começa, onde é o eixo X, Y e Z do mundo. E esse pequeno subsistema aqui é onde está nosso chão, né? Se vocês perceberem aqui tem vários cilindros, mas é porque a gente fez a referência do foguete, né? Ao invés de ser um chão quadrado, a gente fez como se fosse aí um alvo, né? Então ele tem várias linhas aí que vão representar mais, a gente vai conseguir enxergar mais ou menos a distância do foguete. E aqui embaixo é só uma marcação X e Y, no nosso sistema lá, para a gente ver um X e um Y cruzando esse alvo, né? E além disso tem essa esferazinha aqui, mas que também foi utilizada para fazer como câmera, beleza? Então, do foguete é basicamente isso internamente, né? Não tem muito mais o que ser dito dessa parte. E vamos agora aqui só para o finalzinho, né? E no finalzinho o que é que vai acontecer? Os nossos ângulos, né, que estão sendo lidos lá no sensor, eles vão ser entrada do PID, beleza? E o nosso PID vai retornar outro ângulo, né? Ou seja, o que está acontecendo? Como que a gente está fazendo o modelo físico, né? O nosso PID não está retornando, porque se a gente fosse fazer um modelo simulado, na verdade, né? Se a gente fosse fazer um modelo físico, a nossa saída tanto a nossa leitura do sensor ia ser aí, no caso, não seria em ângulo, seria em volts, né? Ou então corrente, a depender do que você está utilizando, mas provavelmente seria em volts. E aí com a interface 2C do controlador e tal, a gente conseguiria esse valor em ângulos no simulador. E a nossa saída do PID sairia em volts também, mais ou menos, né? Que aí é para ajustar o servo motor, no caso, que seria um modelo que a gente estaria tentando implementar, beleza? Mas nesse caso aqui a gente está tanto fazendo a leitura em ângulo como a saída em ângulo, só para facilitar aí na hora de fazer a simulação. E aqui no final a gente só tem o stopzinho, que é para quando o nosso foguete chega ao chão, né? Quando ele ficar menor que zero aí, o Z, né? Aí ele para a simulação, senão ela ficaria infinitamente. Então, se a gente clicar aqui no PID, a gente vai conseguir ver a resposta dele, beleza? Cliquei aqui no PID Theta, eu vou colocar aqui em Tune, né? Ele vai linearizar a planta. A gente não precisou inserir a função de transferência justamente porque ele olha a própria planta para fazer isso, né? E aí ele dá algumas respostas aí, né? A gente consegue modificar aqui e ajustar com base em uma que é melhor para a gente, né? Então, com isso a gente consegue aí encontrar nossos valores, né? Vou tentar dar um ajuste aqui, deixar mais ou menos o valor que a gente encontrou. A resposta dele ainda está com um overshoot muito alto, né? Então, você vai ajustando aí os parâmetros, ele vai dando a resposta conforme conforme você quer, né? Se você quer uma resposta alta, se você quer uma mudança agressiva, robusta, etc. E ele vai mudando os valores aqui dos parâmetros, né? Então, aqui está uma resposta, não diria completamente full, porque está levando 2 segundos para conseguir mais ou menos se estabilizar, né? Não diria mais ou menos por aqui. E isso no tempo de simulação, nosso tempo de simulação são 6 segundos só, né? Então, não é uma resposta tão boa assim, beleza?
Então, mas a gente já fez, né, esse modelo aqui, a gente conseguiu nossos parâmetros já, que foram esses, né? Então, vou dar um OK aqui. E agora vamos simular, né? Então, a gente vai fazer 2 simulações no total para o vídeo, né? Primeiro aqui eu desabilitei o PID e a gente vai ver a resposta dele de acordo só com o vento, né? Então, a gente tem aqui, ó, o modelo. A gente percebe que ele vai subindo, né? E a inclinação dele começa a aparecer, né? Então, ó, a gente consegue ver de novo aqui. O modelo começa a subir e ele já começa a inclinar logo de cara, né? Por quê? Justamente porque o vento está aí fazendo com que haja essa inclinação forte, né? Rápida, beleza? Então, agora se a gente ativar o nosso PID aí, né? E vamos ver aí a resposta de como ele está agora, beleza? A gente já percebe que, ó, ele não começa a inclinar logo de cara, ele começa a subir primeiramente. E aí só depois que o thrust acaba, né? Assim, a gente pode olhar aqui nosso tempo de resposta. Nosso tempo de resposta tá 6 segundos aqui ainda, né? Nesse ponto aqui ainda tinha thrust, né? Então, ó, ainda tinha força lá. Ele começa a subir, até os 6 segundos ele mantém estabilizado. E após os 6 segundos é que o foguete começa a inclinar, né? Beleza? Então, é basicamente essa a simulação que a gente tinha para mostrar.